Oi pessoal, aqui é Bianca Franco, fonoaudióloga, idealizadora do Fono Easy, e hoje a gente está aqui para mais um episódio do nosso Café com a Fono, que é essa minissérie onde eu entrevisto profissionais da saúde que atuam com disfagia. E hoje a gente tem um nome de peso na fonoaudiologia, a Thaís Alves, que é fonoaudióloga, mestre e doutora pela Unesp de Marília. Ela também é pesquisadora associada da Unesp e agora, no ano de 2025, está assumindo o cargo de vice-coordenadora da Comissão de Disfagia Neurogênica da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia. Seja bem-vinda, Thaís. Muito obrigada, Bi, pelo convite. É um prazer estar aqui com você nesse bate-papo que eu tenho certeza que vai ser muito importante. Então, Thaís, para começar, qual que é a importância dessa visão interdisciplinar no paciente disfágico? Bi, então, o atendimento interdisciplinar dentro da disfagia é um dos pilares que a gente trabalha hoje em dia. A gente tem uma gama de profissional com expertises diferentes que atuam no paciente com disfagia. Então, vamos pensar em todos os profissionais. A gente tem um fonoaudiólogo atuando ali para garantir a segurança e eficácia da deglutição. A gente tem um nutricionista que vai verificar o aporte calórico desse paciente. A gente tem um médico que vai administrar todo o diagnóstico médico, toda a medicação desses pacientes. Acompanhamento a longo prazo, né, principalmente quando a gente pensa num diagnóstico mais degenerativo, com uma progressão. A gente tem o fisioterapeuta com toda a parte respiratória, que é super importante, principalmente nos pacientes que são mais crônicos, nos pacientes que estão na UTI também, que muitas vezes precisam desse manejo pulmonar. Então, a disfagia, por ser um sintoma de diversas doenças, a gente tem vários profissionais que atuam juntos e que discutem a conduta e a tomada de decisão. E é muito legal, que eu estava conversando, que a gente vê, assim, esses profissionais, a gente conseguir conversar entre si, né? Conseguir ter essa comunicação, né, mais efetiva com toda a equipe, porque não é, eu sou fonoaudióloga, essa é a minha conduta, lidem com isso, né? É saber comunicar, discutir, porque além do bem-estar do paciente, a gente precisa desse bem-estar entre a equipe, né, para ter uma conduta correta. Com certeza, né? Então, a comunicação entre todos os profissionais também é extremamente importante na tomada de decisão. A gente não consegue trabalhar sozinho dentro da disfagia, né? A gente tem vários profissionais que vão atuar junto e o desfecho que a gente procura é o paciente. Então, ele ter uma via oral segura, ele não perder peso, ele não desidratar, ele não infectar, ele de alta talvez de um hospital, né, ou de uma clínica de retaguarda. Então a gente tem todo o manejo com diversos profissionais para a gente chegar no final favorável para o paciente. E entrando nesse tópico, ponto, quais são as principais dificuldades que você encontra em trabalhar com uma equipe interdisciplinar? Eu acho que a gente já explorou um pouquinho, que é a própria comunicação, né? Então, acho que agregar todo o grupo, definir condutas todo mundo no mesmo momento e não ter falhas nessa comunicação, eu acho que é o principal desafio que a gente tem hoje em dia. Então, quando a gente fala do paciente com disfagia, eu tenho que evitar esse ruído comunicativo. Então, sempre estar atento, se eu estiver num hospital, por exemplo, ao prontuário do paciente, à equipe de enfermagem, que é extremamente importante no cuidado, eles que ficam 24 horas com esse paciente. Então, o médico passou, qual foi a conduta que foi dada, ter essa conversa do que está acontecendo. Então, acho que hoje o desafio maior seria o alinhamento da comunicação. Sim. E aí, pensando nesse paciente disfágico, né, que a gente começou a atender, começou a avaliar, quando que você pensa em pedir um exame objetivo da deglutição? Essa pergunta eu acho que é muito interessante e tem diversas maneiras para poder responder. Porque hoje eu estou situada em São Paulo, onde é um centro muito fácil de eu pedir um exame objetivo, sendo ele a videofluoroscopia da deglutição ou a nasoendoscopia. Então, na minha prática, eu acabo pedindo para todos os pacientes, tanto no momento pré-terapia quanto no momento pós-terapia. Mas quando a gente pensa num Brasil, em modo geral, né, um país que a gente sabe que o acesso aos exames não é tão facilitado, igual no estado de São Paulo, principalmente aqui na capital, eu penso quem é o paciente que eu avaliei. Então, como que foi essa avaliação clínica da deglutição? Então, eu tive dúvidas na avaliação. É um paciente que
tem repercussão pulmonar, está perdendo peso, mas na minha avaliação ele não teve nenhum sinal como uma tosse, um engasgo, uma voz molhada? Será que é o paciente que eu penso que talvez estaria associado, por exemplo, uma aspiração silenciosa ou uma grande quantidade de resíduo? Então, acho que eu me baseio nessa maneira. Qual foi a minha avaliação clínica e para onde eu quero chegar? Além disso, não só pensando no diagnóstico, mas também pensando na abordagem terapêutica, né? Então, qual vai ser o melhor exercício se aquele paciente tem indicação? Qual é a melhor manobra? Então, tudo isso a gente consegue testar dentro dos exames. Uhum. E pensando nesses exames objetivos, quais são os principais benefícios e dificuldades que eu encontro na realização? Quando que eu indico? Quando a gente pensa no exame instrumental, de benefícios eu tenho verificar a biomecânica da deglutição desse paciente. Então, se eu olho na videofluoroscopia, eu tenho desde o alimento na cavidade oral até, dependendo do lugar que é feito, o estômago, né? Hoje a gente pensa como a fase esofágica sendo também principal dentro do laudo. Quando a gente olha a VED, eu já tenho um outro cenário. Eu tenho um cenário de benefício, onde eu olho a anatomia do paciente, eu olho as pregas vocais, eu olho a quantidade de resíduo numa visão diferente. Então tem muitos benefícios pedir o exame. Já as limitações, aqui no Brasil pelo menos, é a dificuldade de acesso aos exames. Já na videofluoroscopia em si, o próprio tempo prolongado. Então, o paciente ele é exposto à radiação. Então, isso a gente não consegue, por exemplo, repetir diversas consistências, fazer o exame mais de uma vez, por exemplo, num curto período de tempo. Então, a gente tem essa questão. Já na nasoendoscopia, eu tenho um outro tipo de limitação. Por exemplo, de não olhar a fase oral. Uhum. Uma outra limitação que a gente tem da nasoendoscopia é perder o durante a deglutição. Na hora que o paciente engole, tem um white out. E aí, nesse momento, a gente perde a imagem. Então, a gente olha o antes da deglutição e o depois da deglutição. E tem todo o contexto que esse paciente está se encontrando no momento, né? Muitas vezes esse exame, ele pode ser... Não deveria, mas ele pode tentar ser feito em um momento que o paciente está sonolento, ou ele está num episódio de agitação, né? Ele pode estar nesse delírio mais hiperativo. Um paciente que é mais demenciado, que não entende essa necessidade, por exemplo, no caso da videoendoscopia, de descer com essa sondinha, com essa câmera pelo nariz, pode ser uma coisa incômoda, né? Então, muitas vezes a gente acaba tendo que trabalhar, eu não digo que no escuro, né? Mas sem poder utilizar esse recurso, né? Que a gente gostaria, mas a condição clínica do paciente não permite. Uma coisa importante da gente destacar é qual exame eu peço e para qual paciente. Exato. Então, qual foi a sua hipótese, visto a avaliação clínica? É um paciente, por exemplo, que tem mais alteração na fase faríngea paraesofágica? Então, será que a videofluoroscopia responde essa minha hipótese? É um paciente que tem uma disfagia, mas também tem associado uma alteração vocal. Então, será que a nasoendoscopia, por olhar a anatomia desse paciente, já não responderia a alguma hipótese que eu tenho? Então, a gente precisa direcionar o nosso olhar para o exame instrumental. Não são todos os exames para todos os pacientes. E não é todo exame que vai responder a nossa questão. Vamos seguir, então, com uma dúvida que eu acho, assim, é muito desafiadora e muito difícil, né, para os profissionais, principalmente para quem está começando agora. Como que eu abordo, como que eu faço a comunicação de uma má notícia, por exemplo, de suspensão de via oral de um paciente, com esse paciente, porque muitas vezes ele é lúcido, ele é orientado, e também com essa família? O primeiro ponto é o alinhamento entre a equipe. Então, quem é essa família? O que está acontecendo que eu vou precisar suspender a via oral? E aí, posterior a isso, como que a gente comunica, né? A alimentação, ela é extremamente importante, afetiva. O paciente, igual você disse, às vezes lúcido, receber que a suspensão de via oral, né, é necessária naquele momento, não é uma notícia agradável. Então, primeiro eu tenho que acolher, eu tenho que ser empática com o que está acontecendo, eu preciso ser transparente, eu preciso mostrar os desfechos que podem acontecer se essa via oral continuar sendo não segura.
se aquela via oral não traz uma eficiência para aquele paciente, se, por exemplo, ele tem um risco importante por conta, igual você disse, né, de um diagnóstico que está agudo naquele momento. Eu acho que depende muito também do diagnóstico desse paciente, como você trouxe, se ele é um caso que está agudo, que, poxa, eu estou tendo que suspender agora, mas lá na frente pode ser que eu volte, que eu consiga retornar essa via oral. Ou se é um diagnóstico crônico, que ó, é assim e não tem volta e vai ser assim até o fim, né? Tem bastante dificuldade, porque muitas vezes o profissional que ele vai fazer esse diagnóstico, que ele vai fazer vai trazer essa notícia, né, para o paciente, para a família, ele pega e ele não tem muito tato, né, e fala, ó, não vai comer, agora é sonda, fim, acabou. Ai, mas eu queria... Não, se comer vai morrer, fim, acabou. E não, né, é ter esse cuidado de pensar na patologia como um todo, né, não nesse paciente que você está vendo agora, mas o que espera ele lá para frente? Tem alguma coisa que a gente pode fazer? A nossa terapia, ela aborda isso, né? A gente não só diagnostica, nós somos profissionais que reabilitam. E quando não é possível reabilitar, é trazer esse conforto, né, lidar com a patologia da melhor forma possível, sem tirar a qualidade de vida do paciente, então, né? Acho que uma palavra importante que você trouxe é a qualidade de vida. Então, focando nesse pilar, nesse desfecho de qualidade de vida, o que a gente chega até lá, né? O que a gente precisa para dar qualidade de vida para esse paciente. Então, muitas vezes, igual você falou, uma via oral não vai ser recomendada, mas tem muitas vezes que essa via oral pode ser recomendada para conforto. E aí entra uma parte da fono, hoje em dia muito bem estudada e compartilhada em congressos, em educação continuada, que é o cuidado paliativo. Então, existe alguma possibilidade da gente acolher e transmitir esse cuidado paliativo de uma via oral para conforto, para essa doença, digamos assim, crônica? Outra coisa que também é crucial, né, no nosso trabalho. Como que eu alinho as expectativas com a equipe? Como que você lida com isso, tá? Com planejamento terapêutico. Acho que não existe uma outra palavra do que a gente ter metas a serem cumpridas dentro de um nosso planejamento terapêutico para disfagia. Então, qual é a primeira meta? É uma deglutição de saliva? Em quanto tempo a gente quer que isso aconteça? Depois, uma reintrodução de via oral, por exemplo, no IDSI número 4 ou no IDSI 3, em quanto tempo a gente vai conseguir isso? Então, ter um planejamento terapêutico muito bem definido e conversar com a família de forma clara, com termos que eles entendam, a necessidade da gente ter metas e alcançá-las, vai facilitar todo o processo de reabilitação. E assim, no contexto hospitalar, a gente que já trabalhou em hospital, que tem esse contato com profissionais do hospital, a gente sabe que essa discussão de caso, esse alinhamento de conduta, ele é quase que diário, né? Quase diariamente a gente está conversando com todos os profissionais. Mas e nesses pacientes de consultório, nesse paciente de domicílio? Você sente que é mais difícil fazer esse alinhamento de conduta, esse planejamento terapêutico, ter esse contato multi-interdisciplinar? Eu acho que é um pouco mais difícil, porém ele não deve ser impossível e também não deve ser negligenciado, né? Como eu disse anteriormente, a disfagia a gente pensa num sintoma tratado por diversas especialidades. Então eu não posso centrar no paciente somente, por exemplo, no fonoaudiólogo, somente no médico, somente no fisioterapeuta. Então eu preciso sim entrar em contato com uma equipe, né? Hoje a gente tem a facilidade da comunicação pelo celular, das ligações, esse contato mais próximo, por exemplo, no final da semana ou após a terapia, quando a gente pensa também no home care, o paciente domiciliar, tem o prontuário do paciente, que o médico passa a visita e verifica, como também os outros profissionais da saúde. Então, precisa ter, sim, essa comunicação sendo efetiva a todo tempo. E para finalizar, tá? Quais são as dicas que você dá para um fonoaudiólogo que está começando a atuar na área da disfagia agora? Tenho 2 dicas importantes. A primeira, com certeza, é a formação. Não existe profissional, não existe fonoaudiólogo que trabalhe com disfagia orofaríngea que não tenha formação completa nessa área. A gente sabe
o quão complexo é atender, a gente sabe os riscos do desfecho desse paciente, então precisa de uma formação continuada e extensa. E o segundo, com certeza, é a prática baseada em evidência. Então, dentro da disfagia, a gente já tem muitos exercícios recomendados, muitas condutas de espessar ou não, direcionamento sobre vias alternativas. Então, o profissional, ele precisa estabelecer na sua clínica ou no hospital, enfim, na sua prática. O segundo conselho que eu dou para esse profissional é a prática baseada em evidência. Então, atualmente, a gente sabe da necessidade desse pilar importante, centrado na expertise do profissional, nos valores da família e nos melhores estudos que a gente tem disponível para o desfecho ser favorável. Então, esses dois pilares juntos, eu penso na formação continuada e você fazer a prática baseada em evidência no seu consultório ou num ambiente hospitalar, é o que a gente necessita para esses profissionais que estão chegando, que estão ingressando na área. Pode até parecer um pouco de terrorismo que eu vou falar agora. Mas uma coisa que a minha professora da faculdade sempre falava e que eu vejo cada dia mais, eu sinto mais na pele, é o quê? Fonoaudiologia, a área da disfagia, é a única área da disfagia que pode matar um paciente. Com certeza. Então, um profissional que se formou na graduação e já começou a atuar como referência em disfagia, isso é aberração. Não existe, eu fico extremamente assustada quando eu vejo isso acontecendo. Então, assim, o profissional que quer atuar em disfagia, ele tem que investir em formação continuada, né? Ele tem que fazer uma pós-graduação, ele tem que buscar uma especialização, porque só com a graduação, a gente sai formado fonoaudiólogos generalistas, né? Não tem como eu sair sendo referência de uma área que eu não tenho essa prática, né? Porque a fonoaudiologia, na área da disfagia, além de se estudar muito, de ter muita parte teórica, a gente tem que ter essa parte prática, né? Porque a gente só pega, vou usar um termo que eu odeio, mas a gente só pega a mão trabalhando, atuando. E essa parte da prática baseada em evidências também é, assim, de extrema importância, porque eu escuto muito, eu vejo muito, mas eu sempre faço assim e dá certo. Não, né? Existe um porquê dá certo, um porquê não dá certo. Não é porque deu certo com 2 pacientes que com o terceiro também vai dar certo. Então, eu tenho que buscar mais conhecimento teórico, embasamento científico e também saber filtrar esses artigos que eu leio, né? Com certeza, né? Não é porque está publicado que vai ser de Exato, qualidade. exato. Então, a gente tem que tomar cuidado com a publicação, com certeza. Às vezes a gente fala, eu estou baseado em evidência. Não, às vezes você está baseado em referência. Exatamente. E aí, quando a gente olha qual foi o estudo, por exemplo, é um relato de caso, onde é o nível mais baixo da pirâmide de evidência científica. Então, hoje a gente tem revisões sistemáticas com meta-análise, que podem guiar o fonoaudiólogo para uma prática, para uma tomada de decisão baseada em evidências. Gente, é isso. Eu amei receber a Thaís aqui Muito hoje. obrigada. Ela, como eu falei no começo, é um nome de peso na fonoaudiologia. Já tive o prazer de trabalhar com ela. E ela, assim, ela é uma profissional maravilhosa, não só como profissional, mas como pessoa. Então, eu tô muito feliz de ter recebido ela aqui hoje. Muito, muito obrigada. Eu que agradeço, pela participação, Vi. pela troca. Eu que agradeço. Foi um tema não leve, mas a forma que você conduziu foi incrível. Muito obrigada. Eu que agradeço. Desejo muito sucesso e que a minissérie traga bastante conteúdo para os profissionais que trabalham com disfagia. Muito obrigada. Obrigada a você.